Bíblia Revelada, versão de Nelson do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 13. No meio das bênçãos de Faraó estava Agar, que ainda era uma menina egípcia. Dois problemas, Ló e Agar. Gênesis capítulo 13, verso 1. E subiu Abraão do Egito para o Neguebe, levando a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló estava com ele. A separação de Abraão e Ló, a discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Gênesis capítulo 13, verso 2. Abraão era próspero em gado e rico em prata e em ouro. Saudades do altar. No Egito não se constrói altar. Gênesis capítulo 13, verso 3. Nas suas jornadas subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde anteriormente tinha plantado a sua tenda entre Betel e Ai. Gênesis capítulo 13, verso 4. E veio ao lugar do altar que antes ali edificara, e ali Abraão invocou o nome do Senhor Jeová. Gênesis capítulo 13, verso 5. E também Ló, que acompanhava a Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra é pequena para Abraão, enquanto ele carregar consigo um intruso. Os cananeus verão o mau testemunho que os servos de Deus darão. Gênesis capítulo 13, verso 6. A terra não era suficiente para sustentá-los e, ali, viverem juntos, porque os seus bens eram tantos que não podiam conviver. Gênesis capítulo 13, verso 7. Então houve grande contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E naquele tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. A escolha de Ló. Ele escolhe as campinas do Jordão e se aproxima definitivamente de Sodoma. Abraão despede Ló sem pacto, sem culto a Deus. O homem de fé sabe que Deus estará com ele em qualquer decisão. Gênesis capítulo 13, verso 8. Então Abraão disse a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. O Deus que está à direita também pode estar à esquerda. A decisão certa não é aquela que, apontada pelo misticismo, orienta a fé do homem, mas aquela que é tomada por fé orientadora. Gênesis capítulo 13, verso 9. Porventura não está toda a terra diante de ti? Separa-te de mim, rogo-te. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a ir à direita, eu irei à esquerda. Ló, o homem das campinas, admirador da aparência, ele rejeitava os montes. Gênesis capítulo 13, verso 10. E Ló alçou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem irrigada, antes de o Senhor Jeová haver destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Éden, e como o Egito, em direção à terra de Zoar. Ló quer dizer véu. O véu dos olhos de um homem pode ser um parente que se arrasta ao seu lado, sendo um grande problema, até para o seu matrimônio. A planície do Jordão ainda continua sendo uma grande tentação para homens que somente acompanham e não têm nenhum destino. Gênesis capítulo 13, verso 11. Então Ló, que significa véu, escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente, e assim se apartaram um do outro.
a aproximação lenta e silenciosa de Sodoma, os passos da queda de Ló. Escolheu uma cidade onde perdera para sempre a sua família. Pouco a pouco ele foi armando a sua tenda, como Jacó fará em Siquém, quando voltar de Padan-Arã. Gênesis capítulo 13, verso 12. E habitou Abraão nas montanhas de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ló entregará sua família às mãos da perversidade de Sodoma. Algumas cidades podem mudar o destino de nossos filhos. Gênesis capítulo 13, verso 13. E os homens de Sodoma eram pervertidos e pecaram gravemente contra o Senhor Jeová. A escolha de Abraão. Hebrom, sua tenda e seu altar, sem o véu, Ló. Abraão está pronto para ver corretamente aquilo que Deus quer lhe mostrar. Deus jamais dará o que nós merecemos, enquanto não nos afastarmos daqueles que roubam as nossas bênçãos. Ló impedia o conhecimento do futuro e a revelação dos segredos de Deus. Gênesis capítulo 13, verso 14. E o Senhor Jeová disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Ergue agora os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Gênesis capítulo 13, verso 15. Porque toda a terra que tu vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. A descendência de Adão foi tirada do pó, mas a descendência de Abraão seria contada como o pó. O primeiro fala da perenidade, o segundo fala de infinitude. Gênesis capítulo 13, verso 16. E farei a tua descendência como o pó da terra, porque se alguém puder contar o pó da terra, então também se poderá contar a tua descendência. A peregrinação é a demarcação da herança, pois a fita métrica de Deus estava nas suas canelas. Gênesis capítulo 13, verso 17. Levanta-te, peregrina nesta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Desarme o temporário e cresça junto com o eterno. Carvalhos. Os véus podem ser um impactante estorvo na nossa visão e no desenvolvimento de nossas metas. Ele foi habitar junto aos carvalhos, onde o seu altar não teria necessidade de combustível. Gênesis capítulo 13, verso 18. Então Abraão desarmou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor Jeová. Gênesis capítulo 14.